Olá pessoal, aqui é o Adair para mais um vídeo da Treinar Sempre falando sobre aço inoxidável. Hoje eu quero mostrar para vocês como é que se comporta a camada passiva quando está exposta a alta temperatura, tá? É um fenômeno bastante interessante, são fenômenos interessantes. Então a primeira coisa importante é que o aço inoxidável, como qualquer outro material ferroso, quando exposto a uma atmosfera rica em oxigênio e temperaturas aí acima de 600 graus, começa então a um fenômeno chamado oxidação, que se traduz em formação de carepa, né? Nas ligas mais convencionais usadas para trabalho a alta temperatura, né, vamos dizer assim, a primeira classe, a entrada de materiais para alta temperatura, a gente tem o 304, 316, o 347, e à medida que a temperatura então sobe para níveis aí que eu estou dizendo acima de 500, 600 graus e também a cinética é favorecida com o tempo, existe o início de formação da carepa, que é um óxido de cromo rico em outras coisas, né? E essa carepa ela vai se mantendo estável, fazendo uma proteção contra a penetração de elementos nocivos. Então ele vai mantendo, a carepa é uma proteção, mas à medida que o tempo vai passando e a temperatura às vezes vai aumentando, esse óxido, essa carepa que se forma, ela vai consumindo o metal base que está abaixo, né? E craqueando, né? Que a gente chama aquela esfarelando, até que consome todo o material e a gente tem uma falha abrupta, né? Então essas ligas 304, 316, 347 trabalham bem a alta temperatura, porém acima de um determinado tempo e acima de uma determinada temperatura começam a apresentar esse crescimento de óxido que vai consumir e a carepa então tende a danificar o resto do metal base. Para melhorar essa situação, a gente tem um segundo nível de ligas que são as ligas 310, 310, 310S, né? Onde eu adiciono um pouco mais de silício na composição química e alguns silicatos aqui, né? Esses óxidos de silício aqui, que vão se formar entre a carepa e o metal base, vão dar um prolongamento dessa vida útil do material. Então, a gente olhar na micro aqui, a gente vê a formação dessas agulhas aqui, que são silicatos, que seguram o crescimento que a gente estava observando aqui para as ligas 304. Então, a adição de silício e teor mais alto de cromo também, que tem o 310, favorece a estabilidade desse óxido e retarda o crescimento dele. Para atingir um nível ainda melhor de resistência à oxidação, eu posso usar o que se chama terras raras, que são aqueles elementos que ficam embaixo da tabela periódica, como o cério, por exemplo. E aí então surgem as ligas 253Ma, 353Ma, onde eu vou ter óxidos de cério, que são essas bolinhas que a gente vê aqui na microestrutura, que retardam ainda mais o crescimento do óxido e o consumo, portanto, da matriz do metal base. E aí eu consigo ter altas temperaturas durante prolongados tempos, né? Então, são três mecanismos que eu estou mostrando aqui, diferentes do comportamento da camada para evitar o consumo do metal base pela oxidação. Então, aqui estão os três para a gente relembrar, né? O mecanismo normal que se usa é o 304, 316, 347, que está recebendo a letra A, o 310 com introdução de silício na composição química e os elementos terras raras no 253Ma, 353Ma, formando aí a classe C de material. E aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho, para o mecanismo A, trabalhar em atmosfera ao ar até 840 a 900 graus aqui, né? Mais ou menos os austeníticos dessa categoria, já são aços considerados refratários, né? Mas quando eu tenho ambientes de maior potencial de temperatura e tempo, eu já posso usar 310, né, usando o mecanismo do silício, ou para temperaturas ainda maiores e tempos ainda maiores, eu posso usar o mecanismo com cério, terras raras, né? E eu tenho temperaturas da ordem de 1175 graus por prolongados tempos,
eu consigo manter então o filme óxido estável. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Continuem com a Treinar Sempre, enviem sugestões. Muito obrigado a todos vocês.